Tá rolando muita discussão sobre a carta que o presidente eleito Javier Milei mandou para o Lula, gente. O tom do texto é diferente, bem diferente dos ataques feitos pelo argentino ao brasileiro durante a época eleitoral. Milei já chegou a chamar Lula de comunista furioso. Para o Palácio do Planalto, o conteúdo da carta é bem positivo e até surpreendeu a todos. Mas não seria suficiente para garantir que Lula pegue o avião e vá até Buenos Aires no próximo dia 10. No texto, Milei cita o desejo de continuar compartilhando áreas de comércio e da presença internacional. Milei ainda defende a construção de laços entre os dois países. Primeiro tema que eu vou trazer aqui para a roda com Mano Ferreira, Felipe Monteiro, nosso Diegão Tavares e Miriam Spritzer. O que aconteceu com Javier Milei, meu caro Mano Ferreira? Bom dia, Paulinho. Esse remedinho? Eu diria que ele escutou o Romário. Treino é treino, jogo é jogo. Campanha é campanha, governo é governo. Ele agora está desarmando o palanque e mostrando maturidade, tentando começar a imprimir um ritmo de governo pragmático, que leva em consideração os interesses da Argentina. É impensável uma ruptura de relações entre Brasil e Argentina, que são dois parceiros históricos, vizinhos. Todo mundo sabe a importância das relações comerciais e culturais entre os dois países, e pensar numa ruptura era uma bravata de campanha que não teria como ser levada a cabo. E a gente está vendo Milei agir como um adulto. Esperamos que o presidente Lula seja capaz de retribuir, colocando os interesses do Brasil e da Argentina acima das disputas e das rivalidades eleitorais, que deveriam ficar restritas à campanha e não atrapalhar os governos. É isso, Felipe Monteiro? Concordo com o Mano. O candidato Milei é diferente do presidente Milei, ainda bem, não é? O maior parceiro da Argentina é o Brasil e a Argentina é o segundo maior parceiro do Brasil. Ou seja, os dois países precisam um do outro. E esse aceno do Milei mostra que o Milei vai presidir a Argentina de forma muito diferente do que ele pregou na campanha. Ainda bem, não é? Ainda bem. É bom lembrar, por exemplo, que eu sempre ressalto aqui, que a Argentina tem uma cultura de país frio, né? Cultura de clima temperado. Ou seja, ele compete diretamente com o Canadá, com Rússia, com China, na venda de produtos agrícolas. Ou seja, o Brasil é muito melhor para a Argentina, né, ter essa aproximação e essa relação. E eu acredito, sim, que o Milei vai fazer uma diplomacia pragmática. Como ele precisa do Brasil, ele não vai sair do Mercosul, como ele falou na campanha, né, e vai ter uma atitude pragmática em relação ao Brasil. Vocês acham que o Bolsonaro, o Trump e até o próprio Maurício Macri são maus exemplos para o Milei e ele enxerga isso? Olha, Paulinho, primeiramente, bom dia para você. Eu não sei se ele enxerga como maus exemplos, mas certamente ele está se valendo das experiências desses outros líderes da direita mundial para imprimir o seu próprio governo, a sua marca de governo, que, como os meus colegas aqui disseram, tende agora a ser um governo muito positivo, porque vamos combinar, né? Milei, no dia da posse, tinha que ganhar um Oscar junto, porque o Milei da campanha, com todo aquele histerismo, uma figura histriônica que dizia, que ouvia o próprio cachorro que já faleceu como seu conselheiro, agora mostrando um governo, como disse aqui meu querido PP, pragmático, preocupado com os interesses nacionais da Argentina, é realmente algo a ser comemorado. Esperamos que a Argentina tenha um futuro de prosperidade, porque o trabalho do Javier Milei não vai ser pouco, considerando a crise pela qual passa a Argentina. Miriam Spritzer, o Lula não vai, né? Bom dia a todos, bom dia. Eu adoraria ver se o Lula fosse, porque como o Mano bem comentou, né, essa é uma questão de maturidade política. O Lula, como presidente do Brasil, tem que estar preocupado com os interesses do Brasil. E é tão interessante para o Brasil como para a Argentina que essa parceria entre os dois países continue. Eu acho que o Lula não vai, acho que ele vai mandar alguém do governo dele para ir, e seria uma pena até porque eu acho mais importante às vezes a relação do Lula dentro do Mercosul, né, que é a nossa maior aliança comercial aí que a gente sempre fala,
do que ele ir, sei lá, para o Oriente Médio se meter em pautas que às vezes ele não tem nada a ver. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, mas eu estou gostando de ver essa postura do Milei. E só para destacar sobre a questão do Trump e do Bolsonaro e do Macri, eu acho que o Milei, ele não se posiciona tanto em relação a esses três como exemplos de direita, porque ele tem uma visão até econômica diferente deles. Então, a gente vai ter muitas surpresas com o Milei, é o que eu estou sentindo. Agora, Paulinho, essas surpresas vêm da onde, meu querido Felipe? Tem uma questão assim que eu acho, por exemplo, por que eu acho que o Lula não vai na posse do Milei? Porque o Milei convidou o Bolsonaro, não é? E geograficamente, se ele colocar o Bolsonaro na primeira fileira e o Lula na quinta fileira, já cria uma crise diplomática e já cria problema para uma narrativa muito maior. Isso aí você... O Lula, como chefe de Estado, tem todo um tratamento protocolar dos convidados. Deveria. Vocês são muito ingênuos, vocês dois. Vocês acham que o Lula vai chegar lá e os apoiadores do Milei vão aplaudir? Eu não acho que ele vai. Eu acho que ele não vai. Vocês acreditam nisso? Eu não acho que ele seria tão protagonista assim da posse do Milei. Ele ia estar lá, ia ser mais um dos chefes de Estado. Mais um, mano. Ia estar lá ao lado do Lacage Pou, ao lado do Gabriel Boric. E aí você acha que iam ficar vaiando ou aplaudindo cada um? Eu acho que sim. Ia ter o bloco ali dos chefes de Estado da região. O Milei compartilhou ontem nas redes sociais um post, sabe de quem? Do Eduardo Bolsonaro. E o post dizia o seguinte: União Conservadora estará em Buenos Aires no dia 10 de dezembro. Aí é uma foto do Bolsonaro saindo do avião. Você acha que o Lula vai? Você acha que o Milei vai dar o protagonismo na posse para o Bolsonaro? Poderia. Pô, eu tenho uma dúvida. Ele não compartilhando. Não tem na dúvida. Uma coisa é rede social, outra coisa são gestos de governo. E vamos combinar, né? Que equívoco o Milei compartilhar esse post dizendo de união conservadora. O Milei não é um conservador, ele é um libertário. Milei, quando nós entrarmos em pautas como legalização de aborto, legalização de drogas, certamente vai ter um conflito com essa ala ideológica bolsonarista que hoje está comemorando a vitória dele. O Mi, você pediu? Eu ia falar que eu não acho que o Lula vai correr talvez esse risco de não ser um destaque. O Lula gosta de ter... O Lula é estrela, né, gente? Ele gosta de chegar e ser super bem recebido e ser centro de atenção e usar esses momentos também como capital político dele dentro do Brasil. Então, no caso do Milei, que está prestigiando tanto Bolsonaro e companhia, eu não acho que o Lula vai se arriscar a isso, não. Nem deve. Sendo bem sério, nem deve. Gente, vocês já imaginaram o corte que iria para as redes sociais do Lula chegando nessa posse e sendo vaiado? É isso que sendo vaiado. O Bolsonaro tendo um tratamento melhor do que o Lula. O governo não vai deixar nunca ele pegar o avião no dia 10 de dezembro por causa disso. Não está construída uma relação sólida ainda para ele se expor desse jeito. De toda forma, eu acho que seria um gesto de maturidade, uma retribuição adulta, de dizer, vamos deixar diferenças políticas de lado e colocar os interesses nacionais dos dois países em primeiro plano. Lembrando que está em curso a negociação do acordo Mercosul-União Europeia, que é uma pauta muito importante. Se a Argentina, de fato, sai do Mercosul, que era uma promessa de campanha do Milei, acaba o acordo. Porque o que é o Mercosul sem a Argentina? Fica irrelevante. Então, é importante para o Brasil ter a Argentina como parceira do bloco e também aproveitar esse momento para reformatar o bloco de um modo produtivo. O Haddad andou falando sobre defender o que seria uma reglobalização verde, o que pode ser uma pauta muito importante para o Brasil. Então, por que não aproveitar um momento como esse e já começar a tratar o Mercosul como um agente da abertura e da globalização verde, como disse o próprio ministro Haddad. E olha, gente, um outro ponto bem interessante dessa história é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele disse que vai trabalhar com o novo governo argentino a partir da perspectiva de que o país vizinho buscará o fortalecimento do Mercosul. Vamos acompanhar. O que vale é isso. Nós vamos trabalhar juntos com este governo até o final do mandato e depois com o novo governo, sabendo que há esse desejo de avançar no Mercosul. Fala do ministro Mauro Vieira, que recebeu a futura chanceler argentina lá no Palácio do Planalto para uma articulação política organizada. A carta do Milei até começou com estimado presidente. As coisas mudam, né? Política não tem tempo para rancor. Uma coisa muda, né?
você sair do comunista para o estimado, tem uma estrada aí no meio, meu querido Diego Tavares. Pois é, mas eu acho que com isso, com esse arrefecimento dos ânimos eleitorais na Argentina, todo o Mercosul ganha. Como o Mano aqui pontuou, nós estamos no contexto da construção de um acordo histórico entre o Mercosul e a União Europeia, e eu acho que é o momento realmente de deixar toda essa carga ideológica que projetos políticos como o do Javier Milei, como o do Lula trazem durante suas campanhas, para de fato entregar a melhor gestão possível para os seus países. Agora, qual que é a estratégia do Milei? Eu queria muito entender, porque ele vai chegar com propostas altamente polêmicas, como por exemplo a extinção do Banco Central, a dolarização da economia argentina, e ele não tem o apoio no Congresso Nacional. A situação dele no Senado é bem pior do que na Câmara lá na Argentina. Eu quero entender qual que vai ser a estratégia. Criar um pacotão na primeira semana e jogar tudo nas costas do Congresso e dizer, olha, se eles não aprovarem, é por isso que deu errado? Essa é a estratégia, Pepe? Eu creio que sim, Paulinho. Eu creio que ele tem uma narrativa muito boa. Primeiro é o seguinte, eu sempre acreditei e sempre defendi que quando você tem um projeto forte, você consegue fazer com que a população discuta esse projeto, que o Congresso, em consequência, discuta esse projeto, e aí tem uma corrente favorável, contrário ao projeto. E o Milei, ele tem um projeto de Argentina, ele apresentou isso na campanha, né? Então eu acho que o Congresso não vai ser um problema para o Milei, mas ele tem uma narrativa boa. Como ele não tem a maioria do Congresso, ele pode jogar essas propostas de lá, sem qualquer tipo de articulação, e falar que não conseguiu implementar as medidas que ele defendeu na campanha por conta do Congresso, e isso absolveria ele em relação à opinião pública. Mas será que absolveria? Eu acho que não. O Macri foi nesse caminho e se deu mal, não foi reeleito. Eu acho que ele precisa aprender com a experiência do Macri e entender que não adianta depois dizer que o Congresso me sabotou. O Macri foi outra coisa. Então, é preciso aprender com essa experiência e compor uma maioria no Congresso, o que passa necessariamente por escolher as batalhas. Então, o Milei não vai conseguir implementar tudo que ele prometeu, todo mundo sabe disso, até o mais otimista dos entusiastas do Milei sabe que ele não será capaz de entregar tudo que prometeu. Então, ele precisa escolher bem as batalhas e construir uma gama de apoio no Congresso que seja capaz de avançar com aquilo que é essencial para que o governo tenha resultados efetivos para a população. Tem alguma possibilidade de desvio democrático na Argentina? Eu não acredito, não. Eu não acredito. Você achou que o Milei segue firme nessa linha, Mi? Milei presidente eleito, né? E agora o Milei que vai ser o presidente da Argentina. Se vocês acompanharem os discursos deles dos últimos dias, ele já começa a explicar que tudo vai demorar muito tempo, que vai ter uma evolução, que não é assim para dolarizar a economia, que não é assim para terminar com o Banco Central, entre outras tantas coisas. Então eu acho que ele vai dar o que a gente fala em inglês, né? Os baby steps, aquele de passinho em passinho para conseguir conquistando uma coisa por vez, porque ele vai ter que apresentar para a população algum resultado. Ele foi eleito muito também pelo sentimento contra o outro lado, né? O anti-esquerdismo. Então, a gente vai ter que ver o que ele vai fazer e o que ele vai conseguir fazer de fato. E eu acho que ele não vai chegar assim na primeira semana com um pacotão cheio de mudanças. Acho que ele vai ser bem estratégico em escolher as batalhas dele e ir ali no que dá para fazer primeiro. Eu adoro Miriam Spritzer neste programa porque ela vai aumentando o nosso vocabulário em inglês. Hoje eu aprendi baby steps. Baby steps. Baby steps. Muito bem. Felipe Monteiro me pediu a palavra. Não, eu pedi pelo seguinte, Paulinho, é bom lembrar o seguinte, o Milei tem um problema, né? A Argentina, por si só, é um problema, não é? E o Milei, se fizer um bom governo, vai ser um governo impopular. Ele vai ter que tirar o subsídio da Argentina, ele vai ter que reajustar as tarifas públicas de transporte público em geral. Isso tudo ele prometeu. Ou seja, vai ser um governo impopular. E se ele fizer essas medidas e a economia da Argentina não decolar, e não vai decolar, né, porque a gente sabe, pela história do mundo, que a economia de um país não funciona somente fincada no liberalismo, não é? Ele vai entregar o poder na mão da esquerda no próximo mandato. O grande desafio do Milei é vencer a inflação. Se ele conseguir vencer a inflação e dar estabilidade à moeda para os argentinos, ele ganhou o jogo. Porque a gente sabe que a inflação é o pior imposto que existe.
faz o dinheiro derreter no carrinho de compras. A gente, no Brasil, sofreu essa experiência. E é uma experiência de empobrecimento constante. Você recebe o salário e, ao longo dos dias, o seu poder de compra vai diminuindo. É um desespero. Mas, mano... E é isso que está vivendo a Argentina. Se ele conseguir vencer a inflação, o que exige responsabilidade fiscal, exige corte de gasto, exige enxugamento da máquina do Estado. Se ele conseguir fazer isso, eu acho que já será um governo bem-sucedido. Se ele conseguir fazer isso, você colocou reduzir o Estado, reduzir o imposto, né, não vai mudar a economia da Argentina. Sim. Mas tem um elemento... E essa questão, não vai mudar a economia da Argentina. Os argentinos, eles estão com dólares debaixo do colchão. Nós sabemos que a proibição da circulação de dólar no país acabou fomentando esse tipo de atividade e tem 200 bilhões de dólares na mão de argentinos que estão fora do país. É isso. Então, acho que o Milei aposta também na repatriação de todo esse capital para aquecer a economia. E aí o liberalismo aqui que você está condenando tanto, na verdade, vai ser sim a real chave para a Argentina sair dessa crise. No final das contas, quem vai se ferrar nessa história é o brasileiro, porque a Argentina vai ficar mais cara. Podem apostar. O assado de tira vai ficar mais caro. O assado de tira vai ficar mais caro. O alfajor, o doce de leite. Vai ficar mais caro, enfim.